Você já parou para pensar na possibilidade de ler a Bíblia inteirinha em apenas um ano? Nós preparamos um material muito especial para você meditar nas Escrituras Sagradas, lê-la em um ano. Fizemos a Bíblia da Caminhada Bíblica, onde você tem ali, além do texto sagrado, você tem ali alguns comentários, reflexões em cima do texto que você lê por dia, com aplicações cristocêntricas, aplicações práticas e um resumo da porção lida para que você possa absorver e guardar alguma informação no seu coração. Tenho certeza que a caminhada bíblica vai ser revolucionária na sua vida. Não deixe de adquiri-la. Observe a letra gigante, folha de primeira linha, versão atualizada. E se você desejar adquirir, entre em contato pelo telefone 051 98111 9571. Além de você ler a Bíblia inteira em um ano, você vai poder dar o melhor de todos os presentes para a pessoa que você ama, facilitando assim a compreensão de cada capítulo da Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse. Adquira já a sua. Deus abençoe. O nosso tema de hoje, perguntas. Esse é o tema para resolução de conflitos. Cíntia, como é que nós vamos explanar esse tema? Bom, primeiro eu queria dizer para você que a capacidade de fazer perguntas é uma habilidade que os solucionadores de conflitos, que é o que eu desejo ser e eu espero que você também deseje ser, mulher solucionadora de conflitos, aperfeiçoam de forma engenhosa e hábil. Isso você não pode esquecer. Presta atenção. A capacidade de fazer perguntas é uma habilidade que as solucionadoras de conflitos aperfeiçoam de forma engenhosa e hábil. Você não pode esquecer disso. Nesse estudo, nós forneceremos algumas perguntas básicas para entender o ponto de vista do outro em meio ao conflito. E onde é que está respaldado? Biblicamente. Por que eu vou estudar sobre isso? Porque no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 29, toma nota, nos diz assim: não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Torpe significa feia, suja, né? E sim, unicamente, grife essa palavra unicamente, o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então eu já queria começar fazendo uma pergunta para você. O que você tem falado é unicamente para edificação? Presta atenção. O que você tem falado é algo que transmite graça ao que ouve? As pessoas amam ouvir você porque são palavras graciosas, são palavras meigas, às vezes até confrontadoras, mas de forma correta, com o tom de voz correto e com as palavras corretas. O sábio, ele sabe o que falar e a hora certa de falar. Então, nós estamos tendo uma riqueza de conteúdo semanalmente sobre essa série tão importante chamada Resolução de Conflitos. E hoje nós vamos tratar sobre perguntas. E o nosso versículo-chave é esse: não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Então, presta atenção, mulherada. Se não for para edificar, boca fechada. Não tem necessidade de você falar. Porque o texto é claro, ele diz unicamente o que for para edificação. E se tiver necessidade, e que transmita graça aos que ouvem. Então, se a gente parasse por aqui, a gente já teria lições preciosas, não é verdade? Mas eu queria deixar para vocês algumas perguntas. Perguntas mesmo. Hoje nós vamos falar só sobre perguntas. Formas de perguntas para você tentar melhorar e ser uma solucionadora de conflito e não uma geradora, criadora, aguçadora de conflito. Essa não. Nós queremos ser mulheres solucionadoras de conflito, certo? Então, a primeira pergunta que eu deixo aqui para você: o que exatamente eu fiz ou deixei de fazer que te deixou irritado ou que eu desagradei a você? Esse é um tipo de pergunta que não é muito fácil, porque dependendo do que você falou, você vai ter algumas respostas que vai ser bem complicado, mas é necessário que elas sejam feitas.
Eu vou repetir. O que exatamente eu fiz ou deixei de fazer que fez com que você ficasse tão irritado e eu desagradasse a você? Uma pessoa humilde está sempre consciente de que é pecadora, de que por mais que nós tenhamos a vontade de falar de forma saudável, vai haver alguns deslizes, porque a nossa natureza ainda ela tem os efeitos noéticos do pecado. Mas isso, meninas, deve ser um acidente e não uma constante na nossa vida. Nós precisamos aprender a nos pronunciar de forma melhor, a ter uma linguagem, hábitos saudáveis de linguagem de comunicação. Então, esse tipo de pergunta é pergunta que faz com que você esteja sempre consciente de quem você é. E que você pode muito bem ter feito algo provocativo, não é? Mesmo que involuntariamente, ou até mesmo voluntariamente, porque tem mulheres que são terríveis, você sabe disso. Oferecendo-se para tirar a trave do seu próprio olho. É como se essa pergunta dissesse assim, eu fiz alguma coisa de errado, né? Então eu gostaria que você me informasse, porque você normalmente não é assim irritado. E eu devo ter te irritado com alguma atitude minha, alguma comunicação minha que não glorificou a Deus, certo? Essa é uma primeira pergunta. Segunda pergunta, como você se sente quando aí você identifica em termos bíblicos, se possível, o que você sabe que foi o ponto, assim, que fez com que estourasse aquele problema, né? Então a pergunta é, como você se sente quando eu te chamo de lerdo? E aí você explica, eu estou dando um exemplo, porque eu não sei qual é a situação que você está vivenciando, mas é um outro tipo de pergunta que tem a predisposição de descobrir o que fez exatamente para atrapalhar a resolução dos conflitos. Então você poderá começar a encorajar a outra pessoa a se revelar a você. E restaurar, agindo assim, Deus poderá restaurar esse diálogo que foi anulado, dissipado, esquecido, inexistente, retrucado, entende? Nas relações mais próximas, pode ser útil, inclusive, você perguntar sobre os sentimentos que a outra pessoa tem quando você consegue fazer esse tipo de pergunta. Você vê que a nossa comunicação é algo tão importante e ela atrapalha tanto, provocando conflitos quando nós não sabemos nos comunicar de forma saudável. Para você que está chegando agora, tem um tema bem próximo aqui a esse, pode ir na nossa playlist aí que você vai encontrar, nosso canal do YouTube IPB Canoas, e você vai encontrar uma playlist e dentro dessa série você vai encontrar hábitos saudáveis de comunicação. E agora hoje, nessa hora, nesse momento, nós estamos falando sobre perguntas que poderão ser solucionadoras de conflito. Vocês estão entendendo? É necessário a gente parar para pensar e tentar mudar a nossa forma de nos comunicar. E perguntas, muitas vezes, nos ajudam. Esse tipo de pergunta aqui que eu coloquei para você, como você se sente quando eu faço isso? Isso pode abrir um leque para a pessoa colocar, inclusive, a outra pessoa, né? Você conseguir compreender melhor quais são os sentimentos que você provoca quando você fala dessa forma. Tá entendendo? E aí vai desencadear em muitas coisas, mas são coisas boas. Pode ser que você inicialmente receba algumas informações que não são tão digeríveis assim, mas depois vai melhorar, então não desista. Terceira pergunta. O que passou em sua mente quando eu falei, e você identifica o que você falou, entendeu? O que passou em sua mente, o que isso te provocou, o que você pensou? Quando eu falei, aí eu vou colocar reticência, isso e isso, né? Fazendo essa pergunta de maneira sincera, você estará humildemente demonstrando que de fato você está tentando compreender o ponto de vista da outra pessoa e não que você é a detentora da verdade, do saber e da excelência da comunicação. Vocês estão entendendo como essas perguntas poderão nos ajudar e muito se nós colocarmos cada uma delas em prática? Quarta pergunta. Tá tomando nota aí das perguntas? Se você não conseguiu ainda colocar a primeira, eu vou repetir para você, tá? Eu vou voltar aqui um pouquinho, para você que chegou agora, né? Tem umas meninas chegando. Primeira pergunta. O que exatamente eu fiz ou deixei de fazer
que você ficou tão irritado? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta. Como você se sente quando aí eu vou colocar reticências, porque você vai colocar a sua realidade, certo? Terceira pergunta. O que verdadeiramente passou na sua mente quando eu falei reticências? Tá entendendo? Quarta pergunta agora. Existe alguma coisa, é a quarta pergunta, que você queira de mim que eu não estou lidando no momento? Eita, eu acho que é melhor quando você tiver um tipo de diálogo como esse, que a nossa ideia não é que esse diálogo, esse tipo de pergunta apareça de Natal em Natal, ou seja, uma vez por ano, né? Apesar de que Natal para nós, mulheres cristãs, é a cada dia do ano, não é verdade? Mas o que eu quero dizer é que esse tipo de conversa, esse tipo de pergunta deve ser uma constante na nossa vida. E não de vez em quando que você lembrar. Eu tenho certeza que você vai ouvir mais que uma vez esses estudos e você vai compartilhar com muitas mulheres, porque elas poderão ter a vida transformada quando começar a colocar tudo isso aqui em prática, certo? Então vou repetir a quarta pergunta. Existe alguma coisa que você queira de mim que eu ainda não estou lidando no momento? Entender o outro inteiramente envolve entender aqueles desejos que geram seus pensamentos, as suas palavras e as suas ações. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Então observe que até aqui nós já deixamos 4 perguntinhas para você. Eu repeti para você que chegou depois não perder nenhuma delas, certo? Quinta pergunta, vai tomando nota, essa é facinho. Existe algo que você gostaria que eu mudasse? Eu proponho que você deixe uma folha em branco, muito mais que uma, nesse tipo de conversa, porque isso não vai ser uma conversa de uma vez só, né? Vai ser uma constante, porque nós queremos, já começamos o ano e nós não queremos errar nas mesmas questões, nós queremos ser mulheres mais parecidas com Jesus. Então a gente precisa trazer essas perguntas para a nossa conversa no dia a dia, para dentro da nossa casa, para dentro das nossas igrejas, nossas sociedades internas, nossa SAF, que muitas vezes perde tanto tempo com picuinhas, né? Porque não tem uma comunicação saudável, nem sempre quando eu falo SAF, estou falando no geral. Quem é SAF? SAF sou eu sou o cartão postal da SAF. E muitas vezes algumas mulheres não entram por causa de mim, que afasto as pessoas porque eu não sei me comunicar. Então, ao invés de eu solucionar os conflitos, eu causo conflito. Então, agora você está aprendendo a ser uma solucionadora de conflitos e não uma causadora. Vê que maravilha? Tarde das mulheres, maná de Deus para a sua vida. Existe algo, então, que você gostaria que eu mudasse? Agora eu vou dizer uma coisa para você. Não faça essa pergunta por fazer. Só faça essa pergunta se realmente estiver disposto a fazer todo o esforço necessário para considerar e cumprir o desejo, se for bíblico, né? Com a sugestão que vai vir da pessoa do outro lado. Além disso, se você não entender, ainda peça que a pessoa seja mais clara, para que você consiga dar um retorno saudável, um retorno que glorifique a Deus. Às vezes é uma atitude sua que vai mudar todo o rumo da sua casa, da sua vida e da sua história, quando você for humilde o suficiente para fazer esse tipo de pergunta. Sexta pergunta. Como você acha que eu poderia ter falado isso de maneira diferente? Você está entendendo que quando a gente faz esses tipos de perguntas, a gente se esvazia de nós mesmos? A gente quebra o nosso orgulho, o nosso egoísmo e as coisas começam a mudar. Pode ser que o seu comentário não tenha sido pecaminoso, mas pode ter sido dito com menos graça e compaixão do que eu deveria dizer. Pode ser que você tenha falado de maneira até errada, mas involuntária ou sem perceber. Quantas vezes isso acontece, né? Que é o que eu falei no estudo anteriormente. Você não pensa antes de falar. Você precisa se colocar no lugar do outro. Se eu falar isso, se alguém falasse isso para mim, o que é que eu ia pensar? Isso aqui não ia soar bem. Então eu não vou falar. Ou então eu vou falar, mas de uma maneira que não seja ofensiva, né?
Pode ser que a outra pessoa tenha entendido até mal o que você disse. Foi uma comunicação truncada, não foi muito clara, e isso ocasiona conflitos. Mas, se você fizer esse tipo de pergunta para a pessoa, rapidamente a sua comunicação vai se tornar saudável, porque a pessoa vai poder te ajudar a chegar a uma resolução bíblica, que é isso que a gente deseja, né? Como eu poderia ter falado essa mesma coisa, mas de maneira diferente? Você pode me ajudar? Essa é a 6ª pergunta que eu já havia falado para você. 7ª pergunta. Será que eu fiz algo que tornou mais difícil para nós solucionarmos essa questão mais cedo? Veja que aí eu me coloco num lugar de que, digamos assim, fui eu que provoquei essa questão. Pelo menos eu crio uma possibilidade. Será que eu fiz algo que tornou mais difícil para nós solucionarmos essa questão mais cedo? Muitas vezes, nós agregamos conflitos. Quando esperamos demais para discutir a questão com a outra pessoa, que muitas vezes por medo, né, ou ira pecaminosa, vamos deixando para lá. É aquela velha história, vai arrastando com a barriga. E isso não resolve o problema, isso não resolve a questão. Então, nós não podemos devolver com a mesma moeda, muitas vezes ofensiva. O nosso mestre por excelência, Jesus, passou por umas poucas e boas com os nossos queridos, entre aspas, fariseus, que tentavam apertá-lo de várias formas, para tentar deixar ele na emboscada. Vocês lembram quando aquela mulher foi apanhada em adultério? O relato bíblico? Olha como os fariseus tentaram encurralar. Tem pessoas que são assim, elas fazem e tentam nos encurralar para que a gente peque. Vejam a pergunta deles: mestre, nós apanhamos essa mulher em adultério. E aí agora? O que nós vamos fazer com ela? Aí eles estavam aguardando e pensando, com certeza, se Jesus respondesse, apedreja. Porque era o que acontecia naquela época com mulheres que eram apanhadas em adultério. Aí com certeza eles iam devolver a pergunta: mas o Senhor não é excelência do amor? Vejam como eles tentaram colocar Jesus na emboscada. Se Jesus dissesse assim, não apedreja, solta a mulher. Eles iam dizer, mas a lei de Moisés não diz que é para fazer assim. Então, uma resposta ou a outra que o próprio mestre respondesse conforme eles achavam que ele ia responder, eles iam pegar Jesus na cabeça deles, pequena, humana, né? E deixar Jesus em maus laços. Jesus maravilhoso, a excelência do melhor de todos os diálogos e que conhece o nosso coração, a motivação do nosso coração, coisa que a gente não sabe o que é. A gente julga o outro pela aparência, não é? Ele não respondeu nenhuma coisa e nem outra coisa. Ele simplesmente, o texto diz que ele escreveu o dedinho na areia e disse assim, olhou e disse, quem não tiver pecado, lance a primeira pedra. E o texto diz que cada um foi jogando, soltando as pedrinhas que já estavam prontas para apedrejar a mulher. E de repente, quando aquela mulher olhou, foi saindo de um a um, ficou ela e Jesus. E Jesus olha para ela e diz assim, ué, cadê os teus acusadores? Aí ela diz, mestre, não tem mais nenhum. E Jesus olha para ela e diz assim, eu também não te condeno, vai, não peques mais. Olha que coisa maravilhosa. O mesmo Deus fala para ti, querida mulher, nessa hora. Vai, eu também não te condeno. Não peques mais, muda de vida. Arrependa-se da sua forma de falar, que não tem agradado a Deus, que você tem causado vários problemas, mas não faça mais isso. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar a criar bons hábitos, hábitos saudáveis de comunicação, e você tem esse leque de perguntas aqui que vai facilitar e muito a sua vida. Comece a colocar em prática, você vai ver que só você vai ser uma mulher diferente, você vai ser outra mulher. Vamos lá para mais uma pergunta para você? Toma nota? Mais uma pergunta. A 8ª pergunta, né? Tá tomando nota aí?
Existe mais alguma coisa pelo qual eu devo te pedir perdão? Porque às vezes você já fez todas as... Aqui ainda não entrou a questão perdão em si, essa palavrinha, né? Seja por medo, ignorância ou desejo mal orientado pela paz a qualquer custo, pessoas muitas vezes em conflito hesitam em mostrar o erro àquela outra pessoa que ela está conversando, mesmo quando é necessário fazer biblicamente. Fazer essa pergunta, portanto, torna muito mais fácil para elas colocar essas coisas na mesa, as quais estaria muitas vezes, na maioria das vezes, relutando para poder dizer isso. E quando não existe perdão, vai se criando raiz de amargura, e a raiz de amargura mata, desanima, deixa a pessoa agressiva, deixa ela insegura, deixa ela desconfiada. E quantas mulheres nós conhecemos assim? Porque ainda não foram perdoadas e porque ainda não aprenderam a perdoar. Querida, não carregue as mágoas lá para o seu caixão. Não. Mas, Cíntia, eu não vou levar para o meu caixão. Você sabe que dia Deus vai te chamar? Pode ser que Ele te chame hoje. Por que você não resolve logo essas questões do coração que estão atrapalhando, estão indigestas, tem situações que a gente não consegue digerir, que nos atrapalha e que não resolve conflito nenhum? Busque a ajuda de Deus. Ele é a excelência do perdão. Ele pode te ajudar a você continuar a tendo respostas saudáveis com esses tipos de pergunta. Nona pergunta: o que eu posso fazer no futuro para que esse conflito não volte mais a acontecer? Tem pessoas que vivem vários anos de sua vida juntos e que têm assuntos que não se pode nem tocar, porque eles são incomunicáveis. Tem casais que não podem falar em finanças, porque um é muito gastão, o outro é mais econômico, aí o mais gastão não quer ouvir as ideias do mais econômico, o mais econômico se ofende quando aquele que é gastão, né, ele está descontrolado, descompensado, ele vai no mercado, ao invés dele gastar R$100, ele chega com R$1.000 gastos sem necessidade. Ao invés dele comemorar um aniversário de uma forma mais simples, porque as condições financeiras não estão permitindo, ele vai, leva todo mundo para o restaurante mais caro, porque ele quer deixar a pessoa feliz. Tá, mas a gente pode deixar a pessoa feliz dentro daquilo que a gente pode no momento, porque a área financeira também é uma área espiritual. E você precisa compreender isso. Nós não podemos dever a ninguém a não ser o amor. E a gente já sabe que a gente pode passar por vários incidentes na vida que vai exigir de nós, muitas vezes, empréstimos. Mas isso, meninas, é em casos de morte, de acidente. Não é assim, não se vive tomando empréstimo, a gente precisa se organizar financeiramente. O nosso assunto aqui não é finanças, mas eu estou apenas pincelando algumas situações, não é? Leia o livro depois, antes que as dívidas nos separem. Então, para o casal se dar bem, eles não podem falar, por exemplo, nesse assunto. Então, de repente, quando você faz essa pergunta, o que é que eu posso fazer no futuro para que esse conflito não volte a acontecer? Porque, às vezes, o simples fato de tocar num assunto que eu estou trazendo aqui como exemplo, pode ser que não seja o seu caso, de finanças, já cria um problema, já cria mais um conflito. Que tristeza! Parece que nunca resolve, porque é a forma de pensar, mas a Bíblia é uma só, algum dos dois vai precisar ceder, né? Não é errado você entender que o outro administra melhor do que você as finanças, assim como ele ou ela, com certeza vai ter áreas que ela tem mais habilidade, vai fazer melhor do que você, isso que é a beleza do casamento, a gente não sabe tudo, né? Nos casos em que o conflito não foi resultado de pecado de alguém, pode ser muito útil discutir quais palavras, ações e atitudes podem ser exemplificadas como meio de prevenção. O coração do justo sempre vai meditar no que há de responder. Então, a gente tem que prestar atenção no que a gente está falando. E essa pergunta vai poder nos ajudar. Vamos para mais uma pergunta. Desculpe-me, mas ainda eu não entendi claramente o que você quer dizer. Você se importa de me informar novamente? Porque às vezes o outro está dando um comando e você está fazendo as mesmas coisas. Aí o outro já diz assim, mas eu já te falei isso várias vezes. Mas você não foi muito claro na sua comunicação. Se houver alguma dúvida quanto ao que ouviu, peça esclarecimento de maneira correta e educada.
Não é gritando, não é berrando, não é dizendo você nunca sabe falar, você nunca... Lembra das expressões nunca, sempre? Normalmente são mentirosas. São empoderadas, são exageradas e são mentirosas, elas não são verdadeiras. Você nunca faz nada que eu gosto. Claro que ele faz. Por que você utiliza essas expressões? Você já vai causar mais um conflito? Essa pergunta, muitas vezes, ajuda o outro a perceber que não se expressou tão claramente como poderia. Então, isso vai ajudar a não criar mais um conflito. 11ª pergunta. Será que eu estou ouvindo corretamente? E aí você repete. É isso mesmo que você quer dizer ou que você está falando? Vocês estão vendo que essas perguntas até parecem assim, um ambiente de diplomacia, de realeza, não é? De educação, de gentileza. Ah, que maravilha, que vai ser os nossos lares. Repetir para a pessoa a sua percepção do que disse cumpre certamente o objetivo que ela está querendo que você dê. Porque senão, se você não entender, não é? E através dessa pergunta você comunica um espírito de humildade, né? De encorajamento, de que essa humildade também pode ser recíproca, né? Previne maus entendidos entre os dois, né? 12ª pergunta. Aí você vai dizer, Cíntia, já tem pergunta demais. É para ver se a gente aprende. Vou correr um pouquinho mais, tá? 12ª pergunta. Talvez você esteja certo. Eu poderia ter um pouco mais de tempo para pensar a respeito do que você disse, porque pega quem é precipitado. Às vezes você vai só se justificar e aí você não deixa claro que a pessoa talvez esteja correta mesmo, a errada foi você. Tem vezes que é necessário um tempo, inclusive, para que eu e você processe, né, aquela veracidade em que o outro está trazendo para você, ou o opositor está trazendo para você. Quando pediram a Martim Lutero para renunciar à sua doutrina, lá na sua região, ele respondeu que seria precipitado e perigoso responder tal pergunta até que eu tenha meditado em silêncio e em retiro, para que não incorra na ira de Deus. Ou seja, ele precisou de um tempo para poder pensar naquela questão. Então você não precisa, não é todos os assuntos que você já tem que dar a resposta imediata. Deu, levou. Não. Você tem coisas que precisa refletir, talvez o outro esteja com razão. 13ª pergunta. Realmente eu quero melhorar nessa área, mas infelizmente ainda não vejo que estou fazendo como deveria, por isso isso incomoda. Seria possível você me dar um exemplo do que lhe incomoda? Olha, gente, quantas perguntas maravilhosas. Uma pessoa humilde sabe que é capaz de qualquer coisa, ou de falar qualquer coisa, mesmo sem ter a intenção de magoá-lo, né? Então, ao invés de responder com incredulidade, ou sempre na defensiva, ou sempre na justificativa, tipo, eu só fiz isso porque você fez isso. E aí tem mulher que parece que se transveste de homem, né? Bota um bigode assim, fala alto e fala grosso. Minha filha, isso não é para nós, mulheres cristãs. Assim, ela deixa uma brecha na porta, pedindo mais dados sobre aquela situação para que ela consiga se retratar. 14ª pergunta. Eu sei, meu querido, que essa questão é complicada, mas poderíamos, por favor, focar mais atenção em tentar solucionar questões contrárias ou que sejam mais importantes em primeiro lugar e depois a gente vê essa? Só mulher madura que consegue fazer esse tipo de pergunta, né? Quando nós estamos com altos níveis de adrenalina, o nosso cérebro pode, inclusive, devagar. O negócio está esquentando, já não é mais tão delicado assim. Então, o cérebro já vai, assim, divagueando, né? Mais facilmente para longe do assunto central. Começa a história tomando um rumo e esquece do ponto principal. Começa a ver alguns detalhes e não foca no causador do problema. É mais essa questão. Então, essa pergunta, ela pode trazer, voltar ao foco, digamos assim, do que de fato aconteceu e de qual é o cerne do problema. E não pequenos detalhes, certo? 15ª pergunta. Eu posso perguntar o que motivou a você falar ou fazer assim? Quando estamos em conflito, às vezes é proveitoso discutir nossas motivações. Porque quando você faz esse tipo de pergunta,
e esse diálogo já se encontra de uma forma saudável, a pessoa vai externar a motivação pelo qual ela fez dessa forma, né? Nós não podemos simplesmente julgar as motivações da outra pessoa pelos nossos achismos. Senão a gente viola o sentimento do outro. Então nós podemos pedir a ela mesma que avalie e que julgue a motivação do seu coração quando ela fez esse tipo de pergunta ou questionamento. 16ª pergunta. Existe alguma maneira, querido, de nós chegarmos a um senso comum nessa questão? Pedir ao seu opositor de maneira humilde para sugerir uma própria solução justa para o conflito, você demonstra que considera muito mais a ele do que a si mesmo e coloca ele numa posição mais generosa e de liderança, digamos assim. 17º. Posso descrever como vejo o que você acabou de dizer? Opa, eu já entendi. O que você acha? Eu posso lhe dizer o que é que eu estou achando aí, né? Eu posso descrever como é que eu vejo essa questão aí que você está querendo me dizer? Às vezes ajuda a pedir permissão antes de trazer necessariamente só aquilo que outra pessoa falou, né? E que muitas vezes torna um tema difícil para lidar. Nesse caso, você está prestes a ajudar outra pessoa a ver que o que ela comunicou pode ser compreendido de maneira diferente do que ela imaginava. É como se a gente dissesse assim, eu vou dizer a mesma coisa só com palavras diferentes, mas sempre sem acusação, sempre sem agressão, porque nada disso vai trazer resolução de conflitos. 18ª pergunta. Querido, parece que você está zangado comigo. Eu posso perguntar de que maneira eu pequei contra você? Porque a gente que conhece a pessoa que convive, você sabe. Às vezes, mesmo sem a pessoa falar nada, e o falar nada já é uma forma de que ele está irado e zangado, né? Essa pergunta, então, ela ajuda a pessoa biblicamente esclarecida a perceber se a ira que a pessoa está sentindo naquela hora é um tipo de ira justa ou pecaminosa. Porque a ira, ela pode vir sobre nós, mas a gente não pode dar margem para que ela se torne pecaminosa. Se ela for justa, deve-se dizer que ter mais argumentos bíblicos do que ocasionou essa reação. Se for pecaminosa, uma ira pecaminosa, você precisa mostrar à pessoa que ela deve estar alerta contra aquele tipo de sentimento, né? Lutando sempre, às vezes, com uma resposta emocional, que não é piedosa, que não é santa, porque o que perturba, muitas vezes, não é necessariamente a situação, mas o sentimento que aquilo gerou. E isso você deve levar em consideração. 19ª pergunta. Você pode pensar em uma maneira mais graciosa ou em algum termo bíblico para me dizer isso que você deseja me dizer? E aí eu volto para o primeiro versículo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas unicamente o que servir para edificação e transmita graça aos que ouvem. Às vezes, pedir para refazer a frase mal feita é tudo o que é necessário para realmente evitar um péssimo caminho que você está trilhando ou que você vai trilhar. Amada mulher, esse catálogo de perguntas, eu sei que mesmo sendo um pouco exaustivo, deveria servir como fundamento básico sobre a qual você pode construir o seu próprio repertório de perguntas de solução de problemas. Porque a partir dessas 19 perguntas, certamente, você vai poder ou criar, ampliar esse catálogo, ou diminuir esse catálogo, porque talvez você já esteja num nível de comunicação mais saudável que não precisa tudo isso. Mas talvez você não tenha nem parado para pensar ainda nessas questões. Então, essas 19 perguntas têm como objetivo fazer você refletir e adquirindo os próprios hábitos saudáveis para que você, em tudo, através da comunicação, glorifique a Deus e seja uma solucionadora de problemas. Que Deus em Cristo te abençoe e que nós possamos continuar aprendendo sobre a maravilhosa graça de Deus através das Escrituras, para que sejamos mulheres mais sábias, não juntando conflitos, criando conflitos, mas solucionando os conflitos. Que Deus em Cristo te abençoe e que nós possamos colocar em prática todas essas questões que Deus tem nos dado a graça de poder aprender. Tá certo?